é impossível não fazer um paralelo com o que a sociedade ficou sabendo através do vazamento de informações, através dos diálogos, né, que foram publicados pelo site da Intercept Brasil e veículos parceiros, mostrando que membros da força-tarefa da Operação Lava Jato tinham uma relação, digamos, privilegiada com o então juiz federal Sérgio Moro, e mostrando em alguns diálogos, inclusive, que o juiz teria orientado o trabalho dos procuradores nesse processo de investigação, mas através de troca de mensagens reservadas e não nos autos do processo, né? Isso, na verdade, não é então preocupante para essa separação entre julgadores e investigadores? Esse é o grande desafio, né? Manter rígido o sistema penal acusatório, a paridade de armas, apresentar provas e evidências em juízo, submetê-las publicamente ao contraditório, para que acusação e defesa tenham a condição de questionar se a prova foi validamente colhida, se a prova realmente foi obtida sem tortura, sem coerção, sem coação, se a prova é suficiente para a condenação. Todos esses são elementos do devido processo legal. Todos esses são elementos do sistema penal acusatório. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Brasileiro têm compromisso com o julgamento justo, têm compromisso com o devido processo legal. E há 30 anos, no Ministério Público Federal, que pertence ao Ministério Público dos Estados, esse sistema está sendo erguido, construído, posto à prova. E já vimos inúmeros casos no judiciário em que a prova colhida foi invalidada e a condenação, às vezes, que parecia muito justa e devida, foi invalidada, porque o julgamento não era justo, porque o devido processo legal não foi construído. Coisas como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, são elementos democráticos do sistema penal acusatório construído ao longo de séculos, sedimentados pela experiência, valorizados porque passaram por inúmeros escrutínios e prevaleceram como elementos do modelo que assegura um julgamento justo. Eu tenho visto e acompanhado novamente, refiro-me a isso, porque me parece um movimento cívico importante nesse momento, que ela trouxe, inclusive, pelo mundo, esse das passeatas em razão do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. E o que pedem as pessoas? Justiça. Construir o justo não é fácil. Então, nós temos a Constituição, nós temos a lei, e no cotidiano da implementação da lei, nós temos que praticar o justo. E não é fácil, porque para assegurar a aplicação da lei, você tem que oferecer para as partes conflitantes paridade de armas. E isso dá trabalho. Dá para o acusador, membro do Ministério Público, dá trabalho para o advogado defender o seu cliente. Mas é assim que se constrói justiça. Por isso, Leonardo, eu estou muito convicta de estar na boa companhia dos procuradores gerais dos países da América do Sul e dos grandes países civilizados da Europa, nos Estados Unidos, estar entre aqueles que defendem que o sistema penal acusatório é o melhor, é um sistema que dá mais trabalho para fazer justiça, mas o que nós buscamos é justiça. Nós não queremos vingança. O sistema penal acusatório não admite a vingança do Estado. Não admite que usem o Estado para se vingar de alguém. Não, ele diz, diante de tais evidências, de tais provas, reunidas, coligidas, angariadas, da forma como a lei autoriza, demonstrou-se a culpa de tal pessoa e ela deve receber uma sanção proporcional à gravidade da sua conduta. Raquel, a senhora acha que, nesse sentido, o ex-juiz federal Sérgio Moro, ele transgrediu? Eu não estou na posição de examinar a conduta dele, porque não sou nem corregedora dele e nem tenho jurisdição sobre qualquer de seus atos. E nunca veio às minhas mãos nenhum elemento a respeito disso, inclusive do ponto de vista da coleta de prova válida de provas.
portanto, eu não tenho condição de responder essa pergunta. Entendi. Ainda dentro da questão da Lava Jato, da Vaza Jato, dessa dobradinha, né, tanto da operação quanto depois da divulgação de informações, houve diálogos de procuradores que também acabaram sendo publicados pelo Intercept Brasil, pelo El País, mostrando que eles, alguns procuradores da Força Tarefa queriam pressioná-la, né, através da imprensa, né, para que os processos andassem mais rápido, né? Utilizando jornalistas, vazando off. Como é que você encarou isso naquele momento? Olha, todas as pressões consideram legítimas, vêm da sociedade civil, vêm dos colegas do Ministério Público. No entanto, eu tenho uma convicção plena de ter agido sempre nos autos, no processo, respeitando o modo como deve ser o trabalho de um procurador da República. Seja ele ocupando transitoriamente o cargo de procurador-geral ou no exercício regular de outros ofícios. Eu sempre acho que a instituição fala nos autos. Ela explica a população depois de já ter praticado os autos, não anunciando o que vai fazer. E ali, no meu ofício, herdei um acervo muito grande de processos na fase de petições, na fase de representações, de notícias de fato, e algumas em fase de ação penal. E tenho a convicção de que, nesse período de 2 anos, trabalhei com muito afinco para dar seguimento a todos os casos, no limite das minhas forças, que são humanas também, mas era um trabalho muito intenso para que nada ficasse parado. E muitas vezes as cobranças, inclusive da sociedade civil, dê atenção àquilo, são muito bem-vindas, né? Porque são alertas, e ali é um acervo enorme de casos e petições por darem início a investigações e alguns outros já em curso. Então, ações penais que estavam em curso no Supremo foram instruídas, no STJ também, firmamos delações premiadas, arquivamos o que precisava ser arquivado, fizemos alegações finais nos casos que já estavam toda a prova construída, enfim, um trabalho intenso para fazer justiça, não para usar o sistema penal para vingar. Um decreto do governo federal, ele esvaziou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, inviabilizando a inspeção de presídio, hospital psiquiátrico, de abrigos para idosos, por exemplo, né? Aí o Supremo Tribunal Federal está para julgar a ação, né? E que pode vir a suspender a eficácia desse decreto presidencial e considerado inconstitucional, né? Quando o deputado federal, o próprio presidente afirmou que pau de arara funciona e que ele é favorável à tortura, né? Qual que é o impacto do resultado dessa ação? Eu espero que o impacto seja o restabelecimento do Mecanismo Nacional contra a Tortura. Leonardo, esse me parece um dos mais importantes elementos de política pública contra o abuso de poder, o abuso estatal, dores infligidas às pessoas que temos no Brasil. O Mecanismo Nacional contra a Tortura foi construído com bases científicas ao longo de debates que ocorreram durante mais de 10 anos dentro da sociedade brasileira, com psicólogos, psiquiatras, médicos, policiais civis, membros do Ministério Público e juízes, especialistas na área da antropologia e da ciência política, como sendo necessário para fazer cessar uma prática que existe em todos os países e também no Brasil há muitos anos, e que ainda não foi erradicada. Nós temos a obrigação de fazer com que o Estado brasileiro não tenha nem um compromisso com prática de tortura, que erradique essa prática. E isso não acontece apenas em prisões, a tortura, mas acontece também nas unidades que abrigam menores infratores. Acontece também em unidades psiquiátricas, onde pessoas estão sendo tratadas por problemas mentais. Em todos esses lugares, essas pessoas estão sendo custodiadas pelo Estado. E a Constituição brasileira proíbe tratamentos
cruéis, desumanos e degradantes. Nas delegacias de polícia, também há prática de tortura. Nas viaturas policiais, em todos os lugares em que pessoas são custodiadas, há o risco da prática da tortura. E o que fazia o Mecanismo Nacional de Prevenção de Contenção da Tortura? Atuava como uma entidade que fazia relatórios de que esse desenho institucional, essas políticas, essas práticas, elas ou favorecem a tortura ou elas estimulam a tortura. De novo, voltamos ao George Floyd, em que pessoas negras, por serem negras, são torturadas, asfixiadas e levadas à morte. E o que acontece aqui no Brasil? Sobretudo em relação às populações mais vulneráveis, os jovens negros habitantes das periferias. São muitas vezes torturados para que confessem crimes que não cometeram, para que admitam práticas que não participaram, ou ainda que sejam autores de infração, eles não podem confessar essa prática mediante tortura, porque a Constituição garante à pessoa o silêncio. De novo, voltamos ao sistema penal acusatório, a validade da produção da prova, a aquilatar a prova produzida pelo Estado com aquela trazida pela defesa. Uma prova obtida sob tortura é uma prova inválida, e uma prova inválida o Ministério Público não usa para condenar ninguém. E isso nós fazemos muito dentro da nossa instituição, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro, em todos os estados. Nós não temos compromisso com a condenação de ninguém com base em prova inválida, com base em prova produzida sob tortura, por exemplo. Por isso, como procuradora-geral, eu imediatamente levei ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, numa ação de constitucionalidade, a invalidade da retirada da estrutura de funcionamento do Mecanismo Nacional contra a Tortura. Acho que esse foi um avanço institucional muito importante, alcançado pelo Brasil, não pode ser desfeito, precisa ser mantido e valorizado por todos, pela sociedade. Para mim, isso é um valor cívico importante, ter um compromisso contra a tortura funcionando no Brasil. Uau!